Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história incrível lá do livro de Gênesis. É um relato cheio de drama, que fala de medo, de engano e de uma intervenção divina que muda tudo. Sabe, é uma daquelas narrativas que forçam a gente a pensar nos limites da nossa própria fé e da fragilidade humana. Para começar, vamos pensar numa pergunta que essa história joga na nossa cara, né? Qual é o limite? Até onde o medo consegue empurrar alguém? E que tipo de decisão a gente toma quando está com medo? Beleza, então. Tudo começa com uma crise daquelas. Uma situação de vida ou morte, literalmente, que coloca o nosso protagonista, Abrão, numa encruzilhada bem perigosa. Imagina só, uma fome terrível atinge a terra de Canaã. Não tem comida, a situação é desesperadora. Isso força Abrão e a esposa dele, Sarai, a fazerem as malas e irem buscar refúgio no Egito, uma terra poderosa, mas para eles totalmente desconhecida. E olha, não era uma viagem de férias, não. Era uma corrida contra o tempo para sobreviver. Só que chegando lá no Egito, surge um problema totalmente novo. Uma ameaça que vem de um lugar inesperado. Da beleza de Sarai. Pensa bem, algo que deveria ser uma dádiva, a beleza dela, de repente vira um perigo mortal. É aqui que a coisa fica complexa. A gente vê essa dualidade, né? De um lado, a beleza de Sarai é uma bênção. Do outro, na cabeça de Abrão, vira uma verdadeira maldição. Ele começa a pensar, peraí, em terra estrangeira, algum homem poderoso vai ver Sarai, vai querer ela para si, e para isso vai precisar me tirar do caminho. O medo dele era de ser morto, simples assim. E o que ele faz com esse medo todo? Em vez de confiar na fé, aquela mesma fé que o fez sair da terra dele, Abrão bola um plano perigoso, baseado totalmente no engano. E o plano é basicamente esse, e é o ponto central da história toda. Ele vira para Sarai e pede para ela mentir, para ela dizer que é irmã dele e não esposa. Na cabeça de Abrão, a vida dele dependia dessa mentira. Era uma questão de autopreservação. Só que, como a gente vai ver agora, esse plano sai completamente do controle. E o resultado é uma crise, nossa, muito, mas muito pior do que ele imaginava. E olha o que acontece. O plano funciona, só que bem até demais. Primeiro, assim que chegam, os egípcios logo notam a beleza de Sarai. Depois, os oficiais do faraó vão correndo contar para ele sobre ela. O próximo passo? Sarai é levada direto para o palácio do faraó. E para fechar, Abrão, o suposto irmão, é coberto de presentes e riquezas por causa dela. Ou seja, ele conseguiu salvar a própria pele, mas o custo foi altíssimo. Ele perdeu a esposa para o homem mais poderoso do Egito. É nesse momento, quando tudo parece perdido e a promessa feita a Abrão e Sarai está por um fio, que acontece uma virada de chave. Uma força maior entra em cena de um jeito bem dramático. De repente, de forma direta e sem aviso, Deus age. Ele envia pragas terríveis sobre o faraó e todo mundo que vivia no palácio. E a causa desse sofrimento todo não ia ficar em segredo por muito tempo, não. E aí, claro, a verdade aparece, o faraó, sofrendo com as pragas, descobre tudo e vai tirar satisfação com Abrão, furioso. E aqui tem uma ironia gigantesca, né? É o faraó, um líder estrangeiro, que dá uma bronca em Abrão, o homem da fé, pela mentira dele. A mentira foi descoberta. Agora é hora de Abrão encarar as consequências. E a ameaça agora não é mais uma suposição na cabeça dele. É bem real, vinda diretamente do faraó, que viu todo o seu povo sofrer por causa dessa história. O resultado? Faraó manda seus homens escoltarem Abrão e Sarai para fora do Egito. Eles saem de lá com toda a riqueza que ganharam, é verdade, mas saem humilhados, expulsos do país. Então, o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, que o medo levou Abrão a usar a esperteza humana em vez de confiar na fé. Segundo, que a mentira dele criou um problema muito maior do que o que ele estava tentando evitar. E o mais importante, Deus continuou fiel à sua promessa, protegendo Sarai, mesmo com o plano falho de Abrão. A história toda mostra essa tensão, sabe, entre a nossa capacidade de errar e a soberania divina, que age apesar disso. E isso tudo nos deixa com uma última questão para a gente pensar. Será que a proteção de Deus anula a nossa responsabilidade? Saber que existe essa proteção divina nos dá um passe livre para tomar decisões baseadas no medo? A história de Abrão no Egito termina aqui, mas essa pergunta, essa continua ecoando.